Bom, vou estar mostrando para vocês uma operação que eu fiz aqui no dia 28 no mercado norte-americano, utilizando a microestrutura dos candles. A princípio, ele estava sobre uma região de ponto de controle diário, que é essa linha vermelha que ela mostra para mim automaticamente. Ela vai se alterando ao longo do dia. E também eu estava marcando uma outra região, que é essa região de swing, desse movimento aqui de alta. Estava marcando essa região aqui, ó. Qual que é o intuito de pegar essa região, esse swing de alta? Para mim saber onde está o ponto de controle desse movimento. Se é um movimento comprador ou se é um movimento com o princípio de absorção. Que ele estava retornando na mesma linha aqui, ó, na linha de ponto de controle diário, era o mesmo ponto de controle desse swing altista aqui. Então essa linha aqui é de extrema importância e ele já tinha deixado algumas velas nessa região, não estava querendo passar dessa região, então criou liquidez. A partir dessa região aqui ele tende a fazer um movimento, já que estamos no horário de volatilidade e temos candles de forças aí, então tem dinheiro aqui nesse negócio. Então, a qualquer momento esse mercado pode cair ou subir com uma força grandiosa. E por quê? Tem liquidez nessa região. Se tem liquidez para algum lado, ele pode ser que demore um pouco ou pode ser que venha repentino, mas ele tende a fazer um movimento grande. Então já estava esperto ali. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então ali eu vendi. Depois que ele criou esse candle aqui, ó, ele era um candle de alta, retornou praticamente no fechamento dele, eu abri uma venda me sustentando nesse candle. Aí ele vem e já faz um candle de força. Quando ele cria esse candle de força, eu já me defendo no final dele aqui. Aqui eu já tenho alguns pontos de controle dos compradores. Posso ser que ele defenda aqui. Então eu já posicionei metade dos meus lotes aqui nesse primeiro. Depois eu vou posicionar mais um pouquinho nesse outro ponto de controle. Ele já pegou minha primeira ordem. O movimento foi muito rápido. Questão de 1 minuto aí ele já estava realizando essa operação. O ponto de controle desse movimento ainda continua lá em cima. Isso indica que os vendedores estão no controle. Aí o que eu faço? Mudei agora a característica. Agora eu quero ver se esse swing de baixa ainda está no controle. Por quê? Pego esse swing, o que é esse swing? Pego a partir desse aqui, esse swing, e vou movimentando a cada candle aqui para saber se esse movimento de baixa ainda está no ponto, ainda está no controle. Como é que a gente faz isso? Se ele continuar lá em cima, quer dizer que os vendedores ainda estão no controle. Para poder retornar esse mercado, para esse mercado retornar à alta, o que tem que acontecer? Geralmente o que acontece? Ele tem que criar uma zona de liquidez lá embaixo. Esse ponto de controle desse swing tem que vir aqui para baixo. Aí ele fazendo um candle de absorção e um candle de força na alta, ele tende a reverter o movimento novamente. Partindo desse princípio, lembrando que tem os pontos de controle unitários, né? Que geralmente ele faz umas defesas. Como eu estou trabalhando aí no day trade, né? No curto prazo, tem que ficar atento a esses pontos de controle. Se você aumentar o gráfico, operar num gráfico maior, ele funciona também até melhor. O que acontece? Ele criou um candle de força. Aqui eu já tenho 2 pontos de controle e posiciono no outro ponto de controle uma outra saída parcial nesse outro ponto de controle. Porque a partir dessa vela, que é uma vela grande, se você olhar o volume dela, é um volume grande, né? Talvez o volume maior aqui, o volume maior que tem. Então essa vela pode sim defender, eu não sei, né? Então é melhor realizar lá e depois deixar o mercado andar. Tanto que ele subiu. A partir daquele ponto de controle, ele subiu e veio testar o outro ponto de controle dessa outra barra de força. Então
estou defendido nesse ponto de controle. O swing ainda continua lá em cima, então não tem por que eu ainda sair dessa operação vendedora. Se ele me estopar aqui, eu já estou garantido o lucro, mas eu tenho em mente que esse mercado pode despencar mais, porque essa vela de força, ela tende a fazer, depois que você sai de uma zona de briga, ele tende a fazer uma proporção, ele tende a fazer 2 vezes esse tamanho. Ele tende a fazer 2 vezes esse tamanho para depois tentar reverter. Mas geralmente ele dá 2 vezes o tamanho do corpo do candle de força, que deu origem ao movimento. O mercado vem, tá vendo? Aí já começa a aparecer as velas sobre o ponto de controle desse cara aqui. O mercado tenta se defender, né? Mas não está conseguindo. Os vendedores estão dominando. Aí depois apareceu essa outra barra de força. Eu decido defender aqui, ó, de venda. Então eu tô tranquilo aí nesse trade. Já realizei, não perco mais nessa operação. Só tentando buscar um pouco mais de lucro. O mercado faz esforço. Depois que ele mudou, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a liquidez. Depois que ele cria essa liquidez, ele pode sim retornar lá para cima. Mas a gente tem que ficar atento, sabendo que ele tende a fazer 2 vezes esse tamanho. O que eu vou fazer? Vou me defender nas barras de força a favor ao meu movimento. Eu estou defendido aqui, depois que ele criar uma outra barra de força, eu vou me defender também nela. Olha lá, está criando uma barra de força, então eu vou posicionar o meu stop ali. Vou posicionar no stop. Vamos levando esse trade até onde ele der. Aí ele bate no 100%. 100% ele tem sim um retorno. Esse retorno não é tão forte. Criou um outro candle de força. Então estou me defendendo aqui nos candles de força, que vai acontecendo a favor do meu movimento. Tá vendo que ele para sempre nesses pontos de controle? Isso aqui é a microestrutura dos candles. Ele comprova os movimentos, tá vendo? Olha lá, começou a criar pavio em cima desse ponto de controle. O mercado tende a continuar o movimento. E olha aonde está esse ponto de controle aqui, ó. Tá aqui. Os vendedores, o controle dos vendedores está nessa região aqui. O mercado só vai reverter se ele perder essa região e vir testar e subir de novo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Como trabalhar com a microestrutura dos candles. A princípio, a primeira vez que você vê aqui, você vai achar complicado, mas depois que você pegar, aí, não é um negócio tão difícil de pegar, você vai entender praticamente, você vai conseguir entender por que o mercado faz essas violinada. Você vai sair desses trades aí que é sem futuro, né? Bom, eu não dou curso, mas para quem quiser, eu dou mentoria, tá? Essa mentoria é cobrada. Quem quiser, entre em contato. Eu te passo todos os indicadores que eu utilizo, te passo todas as configurações possível e eu mostro para vocês o mercado ao vivo, operando aí no mercado ao vivo. Lógico que eu não posso operar e passar call, né? Call, porque eu não sou analista, mas a gente pode estar fazendo essa mentoria no mercado ao vivo. Eu te explico os movimentos que acontecem e por que a microestrutura é a teoria da comprovação. Aqui o mercado está quase chegando na minha ordem, ele está tendo um retorno aqui no 100%. Aqui eu já estou tranquilo nesse trade, eu só estou com 0,1 lotes, já realizei a maioria. Poderia ter segurado um pouquinho mais, mas eu quis colocar dinheiro no bolso logo, né? E o mercado vai caindo e eu vou movendo meu stop. O mercado vem para pegar a minha posição aqui. Aí ele chega próximo aqui, eu posiciono já o stop aqui
porque eu sei que essa região aqui, próximo dessas regiões de 200%, ele tende a reverter. Então não posso deixar o mercado voltar daí. Então o mercado vai lá, pega a minha ordem, sair do mercado, olha lá, o mercado pega a minha ordem, saí do mercado, eu fiz 500 pontos aí, lógico que eu com realizações parciais, eu consegui segurar até 500 pontos, que é um bom resultado aí no day trade. Aí depois que ele faz essa realização, chegando próximo aos 200%, olha lá o que acontece. O mercado volta a subir. Ele subiu mais ou menos até essa região aqui, ó, ia devolver praticamente tudo, depois ele caiu novamente, né? Mas, tá vendo onde eu realizei? Aí depois o mercado sobe a 50% de onde eu já tinha lucrado. Então, é assim que funciona. Olha lá, nesse dia eu fiz duas operações. Fiz uma operação no mercado brasileiro, lá, $19,95, lembrando que aqui é dólares, e $95,70. Dá aproximadamente aí um pouco menos de R$ 500, né? Em duas operações.